Tudo bem, meu querido, minha querida? Que bom ter você aqui nesse momento. E você seja bem-vindo a esse momento da nossa Escola Bíblica Virtual. Eu sou o professor Nelson e essa é a minha princesa Angélica. E eu quero que você se sinta à vontade, né? Nós estamos tratando sobre as cinco linguagens do amor. É o amor. Eu sempre fico falando, o que é o amor? O amor é um sentimento, o amor é uma atitude. Eu convido você a refletir sobre isso, né? Será que é possível se conseguir se fazer entender, né, através do amor? Será o amor simplesmente uma linguagem, uma forma de comunicação? Tem que ser possível. Se o Senhor criou o amor, se Ele é o próprio amor, Ele quer que a gente exercite e faça o outro entender, né? Então seja bem-vindo. Hoje a gente vai pensar sobre uma coisa muito específica. Eu convido você a curtir essa mensagem, né? Essa discussão que nós vamos ter agora, esse elemento aqui. Eu peço para que você se inscreva também no canal da Primeira Igreja Batista de Natal, para que você possa receber também os nossos cultos, os nossos próximos vídeos, as pregações. Fique atento e fique por dentro de tudo que acontece no canal da nossa igreja. Nós estamos tratando de um livro, deixa eu pegar aqui o livro, esse livro aqui, As Cinco Linguagens do Amor, é um livro do Dr. Gary Chapman. E a gente tem tratado sobre isso não apenas com foco em casais, mas no foco como um todo, família, relacionamentos como um todo, no trabalho, na vida, porque o amor é algo que faz parte, né, da nossa existência, né, nos constitui enquanto seres humanos, né, e ele precisa ser comunicado de uma forma muito específica. Hoje nós vamos falar sobre duas linguagens do amor, no caso presente e Atos de serviço. atos de serviço, presentes e atos de serviço. Mas o que vem a ser presentes? Eu vou começar a ler um texto bíblico pensando sobre presente, né? E exatamente o texto de 1 João capítulo 3, versos 16, e diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é muito forte, viu? Muito É o forte maior mesmo. presente, né? Dar alguma coisa, né? É um presente. Em João 15, 13, Jesus diz assim, o próprio Jesus fala assim: ninguém tem maior amor, ou amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ou seja, Jesus era muito intenso em tudo aquilo que ele fazia e na forma de demonstrar o amor também, né, a quem ele amava. Ele não demonstrava de qualquer maneira, né, mas ele era intenso, ele dava tudo o que ele podia. No caso, né, o ápice foi a própria Eu vida. pensei alguma coisa, e isso diz muito sobre a integridade de Jesus, né? Integridade tem a ver com você ser inteiro em tudo aquilo que você se propõe a fazer e a ser, né? Você não é duas caras, você não faz as coisas pela metade, você é inteiro, você é íntegro. Ele era autêntico também, né? Não tem hipocrisia, né? Falar Uhum, alguma coisa, viver outra. Mas uhum. assim, às vezes a gente brinca e tudo, mas você não existe, por exemplo, uma mulher não pode dizer eu estou quase grávida. É, Ou eu sou semi-grávida. essa palavra quase é bem É, perigosa. quase grávida, né? Eu sou quase feliz. Eu estou. Inclusive, minha mãe até falou uma vez de uma causa que ela estava defendendo e que a parte oposta utilizou a palavra quase. Por esse quase ela conseguiu ganhar a causa, né? Porque ela desenvolveu todo um discurso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não tem como a gente quase dar alguma coisa ou quase se doar de alguma maneira. Ou você é, ou você é. Ou você ama, ou você não ama, Isso. né? Você não quase ama. Ficar em cima do muro em relação ao amor não dá realmente. E aí a questão do presente, né? A gente falou quais foram as linguagens as quais a gente já falou? Foi palavras de afirmação, Tempo de tempo de qualidade. qualidade, E aí né? hoje nós estamos abordando Presente. presentes e serviço também, logo Mas mais. pensando inicialmente sobre presente. Então existem pessoas que elas só se sentem amadas se ela receber um presente. Eu vou dizer, essas pessoas são consumistas? Seria isso? Eu acho que não.
porque depende da nossa concepção acerca de presente. Será que presente é só dar algo muito caro ou dar a própria vida como Cristo fez? Claro que foi o ápice, né? Mas eu acho que presente não é só isso. Presente é uma forma que eu tenho de demonstrar amor pelo outro a partir de algo que eu dou para essa pessoa, que pode ser algo de valor material ou pode ser algo que simbolize o quanto o outro importa para mim, né? Não necessariamente algo material, né, digamos. Eu acho que presente é muito mais simbólico do que realmente o seu valor econômico que uma sociedade dá. Por exemplo, sabe-se que nas tribos indígenas um presente muito válido eram penas. Quanto mais colorida e mais bela era a pena de um pássaro, então mais valioso então era aquilo. E disse que quando os espanhóis, por exemplo, chegaram entre os astecas, entre os incas, né, o pessoal dos Andes, né, quando ele chegou lá naquelas populações, o ouro era uma coisa sem valor. Então eles, vocês gostam de ouro? Pega ouro, fica com isso. As penas e conchas valiam muito mais em termos materiais do que o ouro, que tinha um valor gigantesco para os europeus. Então, o valor monetário ele é variável, mas o valor simbólico de um presente ele é muito mais intenso em quem tem o presente como uma linguagem de amor. Ele se faz entender dando presentes, ele se sente amado recebendo presentes. A grande questão do presente é que ele sempre vem muito carregado de significado. Então, no momento em que eu decido dar um presente a alguém, existe toda uma intenção por trás disso, né? No momento em que eu vou dar um presente a alguém, que eu vou escolher um presente para alguém, eu tenho que pensar naquilo que a pessoa gosta, no que tem a ver com aquela pessoa, né? O que alegraria o coração daquela pessoa ela estar recebendo de mim. Eu acho que os presentes um dos presentes mais significativos que pelo menos que eu senti que você vibrou, que você, meu Deus, que maravilha, foi logo quando a gente casou. Eu trabalhava numa escola que era no Alecrim, e aí eu lembro que algumas vezes eu procurava alguma coisa no Alecrim, tinha uns brinquinhos de 50 centavos, e eu lembro que até agora, assim, na nossa história, um dos momentos que você ficou mais efusiva e tipo, meu Deus, você lembrou de mim, foram esses brinquinhos de 50 centavos que a gente teve que jogar no lixo porque enferrujaram. Mas é aquela coisa, às vezes você estava trabalhando o dia inteiro e tal, a gente não tinha como se ver muito no começo do casamento, às vezes ele saía de casa de madrugada e chegava 11 da noite. Tinha muita então a gente realmente não se via tanto quanto a gente gostaria, né? Era uma luta muito grande, mas o fato dele me trazer um brinquinho, por mais barato que fosse, ou dele trazer um espetinho, às vezes ele chegava quando ele descia do ônibus, aí ele via aquele espetinho na esquina, trazia com farofa. Menino, aquilo era de R$1. Aquilo era uma felicidade grande para mim. Então, saber que ele lembrou de mim em meio a toda a correria que ele tinha enfrentado, em meio a todo o cansaço, então isso era refrigério para minha alma, né? Então, quem tem realmente presente como linguagem do amor, eu acho que a questão não é o valor do presente, mas é o que ele simboliza. Às vezes é um anelzinho de alumínio, às vezes é um anelzinho de plástico. Teve uma torta que você fez uma vez também pra mim, de morango, no namoro, que eu nunca mais vou esquecer. Eu cobro até hoje, mas gente, essa torta. Mas é uma mistura. Que eu quero que ele faça de novo e ele ainda não fez, mas ficou. É uma mistura, é uma mistura. Aí é uma mistura de ato de serviço com presente. Calma, não vai entrar nessa questão. A grande questão é que, e aí eu vejo isso muito nos relacionamentos de pais e filhos. Às vezes os pais trabalham tanto que eles não têm tempo para estar com os filhos, e tem pais que dão presentes, então, como uma forma de dizer, olha, meu filho, eu me importo com você, eu te dou esse presente. Outras pessoas, elas não... Porque cada cultura e cada criação familiar significa alguma coisa. Algumas pessoas foram tão pobres ou tiveram uma infância tão difícil que para eles, por exemplo, você comprar uma boa feira com o que vai sustentar bem a sua família, para eles ali aquilo é um presente. E há um sentimento de você sentir uma ingratidão muito grande por parte dos membros da família, porque você trabalhou o tempo inteiro, você se esforçou, você comprou aqueles mantimentos,
e as pessoas entendem como se fosse mais do que uma obrigação, não recebem aquilo como um presente. Eu acho que quando o presente ele se torna cotidiano e diário, alguns presentes a gente deixa de receber esses presentes como um ato de amor. Só que, na verdade, eles continuam sendo, né, um ato de amor. Para mim, todas as vezes que eu trabalho, isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se é algo do universo masculino, não sei se é algo estritamente biológico ou se é algo que é construído culturalmente, não vem ao caso. Mas em termos de sentimento que eu sinto enquanto homem, quando eu estou trabalhando, quando eu vou ao trabalho, quando eu, no caso eu estou trabalhando em casa, mas quando eu vou, tomo um banho, eu me arrumo para dar aula, né, ainda que virtualmente. Quando eu me arrumo, estou aqui fazendo todo um processo, um ritual de me dirigir para o meu ambiente de trabalho, eu sinto como se eu estivesse fazendo algo e doando algo para a minha casa. Não ter o reconhecimento disso traz em mim um sentimento como se houvesse ingratidão. E isso é um desafio muito grande, porque a gente sabe que um relacionamento ele precisa também de tempo de qualidade, né? O presente, ele não substitui a presença. E aí, algumas vezes, filhos ou alguém do círculo de amizade ou o próprio cônjuge fica chateado quando você simplesmente dá um presente e não a sua presença. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a presença física e valorizar o presente que o outro está me dando. Eu não posso também desdenhar o presente. E Exatamente, aí porque fica esse muitas desafio. vezes só Deus sabe realmente o quanto aquela pessoa sofreu trabalhando para trazer o sustento enquanto presente para sua família. E eu vejo que há uma relação, pelo menos há um sentimento às vezes, de achar que os filhos são ingratos, porque eles não reconhecem o trabalho dos pais, o trabalho da mãe, o trabalho do pai, naquela lida diária, para presentear a família com moradia, com energia elétrica, com água, né, com tudo pago. Às vezes a gente banaliza um pouco o presente. Eu vejo também em alguns casos, por exemplo, pais que dão muitos presentes para os seus filhos e os seus filhos começam a achar também que receber presentes é obrigação, né? Tem isso também. O presente, ele é muito mais simbólico do que realmente o que ele significa. E a gente, às vezes, numa sociedade que incentiva o consumo, né, comprar, 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 às vezes a gente não para pensar no valor simbólico que um presente tem, um cartão, um pequeno detalhe, é uma lembrança, né, uma coisa Não simples. precisa ser algo caro, né? Não deve ser algo caro. Eu acho que pode ser algo caro também, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, Jesus em Lucas 21, quando Jesus ele mostra aos seus discípulos a viúva que ela está dando tudo que tinha enquanto oferta. Em termos monetários, aquilo ali não valia nada, né? O que significaria para o templo de Jerusalém receber um centavo, umas moedinhas que não valem nada? Talvez nada, Mas né? para ela aquilo tinha um valor inestimável, né? Ela deu praticamente o que ela tinha, como um ato de amor ali muito grande. A intenção do que ela fez, eu acho que isso conta muito mais para os olhos de Deus. Né? O coração, né? Como você coloca o seu coração naquele presente. Na Bíblia você vê as duas realidades. Por exemplo, você vê a realidade dessa viúva que deu pouquinho, mas para ela isso era tudo. E tem a realidade da mulher também que derrama um bálsamo caríssimo aos pés de Jesus. Né? Você vê então, as diferentes realidades. Tem gente que tem dificuldade de se expressar. Às vezes é aquela mãe que ela tem dificuldade de se expressar, ela tem dificuldade de fazer algumas coisas, mas ela vai dar aquilo que ela acha que é o melhor para tentar alegrar o coração do filho. Um exemplo, não dizendo que minha mãe sabe se expressar muito bem, expressa amor de diversas formas, mas no último Natal ela perguntou para mim o que eu gostaria de ganhar e eu disse que eu queria um livro. E assim, ela disse, então compra esse livro, eu vou te dar esse livro. Assim, novidade, né, Nelson? Querer um livro se de alguém presente. quer me dar um presente, me dê um livro, qualquer um.
E aí eu lembro que ela se preocupou com a língua em que o livro foi escrito, ela se preocupou isso e ela disse, não, escolha o livro que você quer. Aí eu, não, mas eu fico sem graça. Não, pode escolher que eu vou te dar. Isso fez com que eu me sentisse muito amado. Hoje mesmo eu estava lendo o livro, é um livro aquele... É até um livro infanto-juvenil, A História Sem Fim. Acho que em português é História Sem Fim, né? Tem até um filme sobre o assunto. É muito bonito porque é um livro sobre esperança, sabe? Tem um filme, acho que não é difícil para assistir, não. História Sem Fim. É a história de um menino que ele é perseguido, sofre bullying na escola, mas aí ele começa a ler um livro e esse livro leva ele para um mundo mágico onde tudo é possível. E é muito bonito porque ele trata exatamente sobre quando a esperança acaba, a gente não pode perder a esperança. E eu estava lendo hoje esse livro e lembrando como foi a forma que mamãe me deu e como eu me senti amado, né? Talvez presente é uma das minhas linguagens do amor. Acho que meus pais sempre se comunicaram muito comigo através de presentes, não pelo valor que ele significa. Mas eu lembrei agora um outro caso. Houve uma vez que eu teve um bicho de pé na ponta do meu dedo. Acho que foi até meu dedo mínimo. Que lembrança. Né? E aí eu brincava muito com terra e tudo, então devo ter pegado dessa forma. Eu gostava de brincar com lama, e fazer bolinho de lama, essas coisas. Então sempre que eu podia eu estava brincando com terra. E eu lembro que peguei uma vez um bicho de pé e eu não estava querendo deixar mamãe tirar, que ela esquentou a agulha e ir lá para tirar. E aí eu lembro que ela falou, se você deixar, eu vou te dar um soldadinho de plástico. Não tem aqueles soldadinhos de plástico? Aham. E ela tirou, e aí eu lembro que eu chorei muito e tal. Ela disse, não, pare de chorar, eu vou te dar o soldadinho e tal. E aí eu não lembro quantos anos eu tinha, não lembro se eu tinha 6 anos, 7 anos, mas eu lembro com clareza, no outro dia, a gente indo ao centro de Mossoró para comprar uns soldadinhos de plástico. Com certeza não foi caro, mas ficou na minha memória como uma forma de consolo, né? Essas coisas que parecem ser tão pequenas em determinados momentos, para quem tem presente como linguagem de amor, isso se torna muito significativo. Foi igual que minha mãe fez comigo uma vez. Eu acreditava em Papai Noel. Isso gera muita polêmica, Peraí, né? só uma nota, só uma nota. Obrigado, mãe, pelos seus atos de amor. Lembrando aqui, realmente toca muito isso. Mas vindo para essa história, eu acreditava em Papai Noel, isso gera muita polêmica entre nós cristãos. Nelson sempre diz, a gente não vai ensinar nossos filhos a acreditar em Papai Noel, mas enfim, eu acreditava, certo? E aí minha mãe disse, né, se livra dessa chupeta, eu era pequena ainda, se livra dessa chupeta para o Papai Noel lhe dar presente, que senão ele não vai lhe presentear. Eu na mesma hora, gente, eu fui determinada, eu peguei a chupeta, fui ao banheiro e joguei no lixo a chupeta. Aí minha mãe me via durante aquela semana me remexendo na cama para um lado para o outro, não conseguia dormir, ela morrendo de pena, ela queria me devolver a chupeta. E eu não quero a chupeta, eu não vou chupar mais chupeta. Eu fui determinada e joguei a chupeta. Sim, a história do Papai Noel se encerrou na minha vida no dia que meu pai mandou uma carta como se fosse o Papai Noel e eu reconheci a letra dele, aí acabou-se. Eu disse, essa letra aqui é do meu pai, isso não é Papai Noel não. E acabou a história. Mas enfim, presente é algo que realmente marca a vida das crianças de uma forma geral. E a depender da pessoa, né, isso vai perdurar também mais para a vida adulta. Né? E dependendo do histórico, né, às vezes a gente acha, meu pai nunca me deu um presente significativo, minha mãe nunca me deu um presente significativo, mas às vezes aquela fruta, aquele pão, aquela banana, era exatamente um ato de amor que muitas vezes a gente não consegue, pela nossa insensibilidade diária, a gente não consegue reconhecer mais atos como um presente de amor. E aí vem atos de serviço também como a linguagem de amor. Algumas pessoas, elas não conseguem se expressar através de palavras, elas não vão ficar dizendo, escrevendo uma carta e dizendo, olha, eu te amo e tal, mas aquela pessoa, ela vai fazer o máximo com as suas próprias forças para demonstrar o seu amor através de ações, através de atitudes.
é aquela forma como aquela pessoa arrumou a mesa, é a forma como aquela pessoa dispôs os copos, né? É a forma, a minha esposa, por exemplo, ela descobriu, eu tenho uma dificuldade de acordar. Isso é um problema que eu compartilho com minha irmã Ana Carla também. E aí a Angélica, ela ficou pensando qual seria uma forma mais tranquila de me acordar, né? Como é que vai me acordar de uma forma que eu não acorde nem desesperado e também que eu acorde de forma rápida? E ela descobriu que quando ela me dá um copo de café preto sem açúcar, eu desperto na mesma hora, né? Eu nem sei como foi que você Sem descobriu açúcar, isso. não, amor. Começou com açúcar. Começou com mas... açúcar. Você se tornou psicopata assim, de tomar Não, sem açúcar depois da Alemanha. não. Mas Mas hoje eu tô antes era tomando chá. Antes era com açúcar. Não dá para mostrar aqui, né? Senão vai entornar, mas eu tô tomando chá agora. Mas como é que foi que você descobriu? Eu nem sei. Foi tentativa e erro? Foi tentativa e erro. Eu descobri uma vez por acaso. Eu acho que eu fui lhe dar café normalmente. E aí, quando eu dei, na mesma hora que você tomou o primeiro gole, seus olhos fizeram assim. Tum. Aí eita, isso funciona. Aí pronto. Eu acho que eu tenho hipersensibilidade a algumas substâncias. E ao café também eu tenho hipersensibilidade. Tanto é que depois das 18 horas eu não posso tomar café. Porque senão eu não vou conseguir dormir mesmo. Não é uma coisa psicológica, não. Eu tenho essa questão com a cafeína. Tanto é que eu tenho que ser comedido nos horários quando eu vou tomar café e tudo mais. E quando eu quero descansar, eu me esforço para não tomar café mesmo, porque aí eu durmo mais. Mas é reconhecer essa atitude, às vezes diária, que parece que é uma obrigação. Começa a se tornar como A se gente fosse se acostuma mal, né? A gente se acostuma. E deixa de dar o devido valor. Eu sou muito grata aos meus pais quando eu paro para pensar, sabe? Nos atos de serviço, por exemplo, que eles já fizeram por mim, eu me torno muito grata mesmo. Foram coisas que marcaram muito a minha infância, sabe? O fato deles me darem uma vitamina ou de, né, cozinharem algo diferente, sabe? Fizeram muitas coisas que me marcaram, que me trazem boas lembranças até hoje. Quando a gente para pensar em alguma coisa que a gente pensa, isso tem gosto de infância. Eu acho que uma das grandes dificuldades dos filhos é reconhecer o trabalho e o tempo dedicado que os pais dão para atos de serviço. E muitas vezes, quando a gente se torna adulto, quando a gente cresce, aí a gente entende. Aí a gente para entender. Meu Deus, que coisa, ela fazia isso por mim. Às vezes eu reclamava, não dava o devido valor, mas hoje eu sei o que isso significa, né? Exatamente, a gente não consegue entender a preciosidade. Filhos, fiquem atentos, entendam a preciosidade do que os seus pais fizeram. E pais também, a gente hoje adulto, às vezes a gente tem que parar para refletir, para a gente não ser ingrato também. Porque o ato de serviço, ele não tem que ser por coação. O ato de serviço enquanto linguagem de amor. Quem tem o serviço como linguagem de amor, eu acho que a pior coisa é ter que ficar brigando e implorando e reclamando para que a pessoa faça alguma coisa. Eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Para quem tem serviço como linguagem do amor. Eu acho que minha mãe tem isso muito forte. Assim, para ela o serviço, quando você faz alguma coisa por ela, é uma linguagem de amor muito forte. Então, para pagar alguma conta, pegar alguma coisa, botar um parafuso na parede. Se ela tiver que ficar pedindo, implorando para que você faça, ela mesmo vai lá e faz. Mesmo que fique torto, mas ela faz. Porque para ela... se você fizer prontamente aquilo que ela necessita, muitas vezes sem nem ela ter que falar, isso é uma forma dela se sentir amada, né? Eu acho que algumas pessoas têm isso de maneira muito forte. E a nossa sociedade, às vezes se torna, como tem pais que estão sempre servindo, às vezes a gente acaba se tornando indolentes. E aí deixa para depois, não, depois eu faço isso. A procrastinação, né? Mas para quem tem o serviço como linguagem do amor, dizer daqui a pouco eu faço, ou não, Chateia. Relaxa, eu vou fazer, dói no coração. Porque para ele, você está dizendo, você não é importante para mim. E o que você considera importante não vale nada. Ou então, eu tenho outras prioridades agora que não são você. Que não são você. Você é a última pessoa. Está incluído. Você é a última pessoa a qual eu dou respeito. Então,
para alguém que tem a linguagem do amor como serviço, a gente precisa realmente se esforçar para que aquela pessoa. Eu acho que assim, todo mundo merece se sentir amado. Eu acho que essa é uma coisa muito cristã, a gente se esforçar para que o mundo se receba o amor de Deus, né? E E é se um Cristo. ciclo. No momento em que eu demonstro amor pelo outro, de uma forma que isso o alcance, com certeza eu vou receber de volta. Não que a gente deva fazer só esperando algo em troca, mas é o ciclo natural dos relacionamentos, né? Um vai alimentando o coração do outro. Então, às vezes, o filho ou a filha não se sentem amados, mas eles precisam refletir. Como é que eu posso fazer com que minha mãe se sinta amada? Dá o passo também, né? Que a gente até conversou anteriormente já em outras escolas bíblicas, né? Tome a iniciativa, né? Dê o primeiro passo, não simplesmente fique esperando algo, né? Ou então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tem que saber comunicar que a gente precisa disso. Também, Mas para, sinceridade, né? para quem tem serviço como linguagem do amor, ficar falando Tendo que muito, dizer. faça isso, faça isso, Quem faça já ouviu isso. essa reclamação? Eu não queria ter que dizer para você aquilo de que eu preciso. Eu queria que você simplesmente fizesse, que você Mas entendesse, ao mesmo né? tempo, ninguém adivinha, É, né? A gente não tem como adivinhar. pense Então também. Equilíbrio, né, pessoal? é Equilíbrio. meio que a pessoa ela tem que Não saber precisa ser nem um expressar quais são extremo, as nem necessidades outro. dela, mas o outro também precisa, assim, acordar, né? Pelo amor de Deus, acorda, marido, mulher, acorda aí, viu? Se a gente se casou com alguém, a gente precisa, pelo amor de Deus, ter o senso de correr atrás para fazer com que o outro se sinta amado, tá? Não é só na época do namoro que tem que se fazer isso, não. Né? Pense numa lista, tipo, que tipo de presentes ou que tipo de atitudes você fazia na época do namoro que trazia muita alegria ao seu parceiro. Pense nisso, né? E repita, né? Tem alguns que valem a pena repetir. Repita, né? A gente tem que conquistar o outro sempre, não é porque casou, agora casou, botou a aliança, pronto. É uma corrente, né? Agora ela tem a obrigação de me amar e entender o amor do jeito que eu quero que ela entenda. Não é bem assim. A gente tem que se mexer, a gente tem que fazer alguma E coisa, como é né? que Jesus fez para demonstrar amor a partir do serviço? Nossa, ele fez tudo. Ele fez tudo. Além entregar a própria vida, além de ser um maior presente que ele poderia ter dado, ele deu muitos exemplos, né, do que ele poderia fazer, né? E aí tem um texto Que ele bíblico, até comentou, né, que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. tem Ele um estava o texto tempo todo bíblico servindo ao próximo. em João 13 de 12 a 15. Pare tudo que você está fazendo agora, tá lavando a louça, dê uma parada, tá? Leitura bíblica para nós cristãos é algo muito sagrado. Esse texto é sagrado. Na sua Bíblia, se você olhar, está lá Bíblia Sagrada. Isso não está aí de enfeite. É porque nós acreditamos que esse texto ele expressa a própria palavra de Deus. É Deus falando com a gente. Quando o nosso coração está aberto, isso se torna a palavra de Deus na nossa vida. Então, fique atento agora enquanto a gente faz a leitura bíblica, E a tá? palavra de Deus, ela tem um poder transformador, gente. A partir da palavra de Deus, as coisas vieram à existência, o mundo foi criado. Então imagina o poder que essa palavra tem na sua vida, na minha vida, de transformação, né? Então veja aí, João capítulo 13, versos de 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. Então Jesus ele se cingiu com a toalha e ele lavou os pés dos discípulos e enxugou, né, como se fosse um escravo. E aí depois de ter feito isso, vocês leiam João 13 inteiro para ver essa história como um todo, ela é muito bonita. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Talvez eles não entenderam. Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Eu acho que essa é uma coisa muito bonita que a gente podia fazer em família, sabe? Um dia com os nossos pais, lavar os pés deles,
né? Eu acho que, ou então, eu acho que um filho fazer isso para um pai traz um sentimento muito bonito. Essa semana eu vi, até que, é por isso que eu acho que, de certa forma, atos de serviço se mistura com presentes, né? Essa semana eu vi um vídeo de um filho que ele foi ao banco, viu qual era a dívida do financiamento da casa do pai e ele foi, ele pagou a casa do pai, né? E aí ele virou pro pai, entregou a chave da casa do próprio pai, disse: "Está aqui". Ele: "Sim, a chave da minha casa". Ele: "Não, ela agora é realmente sua, ela não pertence mais nem um pouco ao banco". E aí aquele pai olhou assim e o filho falou: "Agora você pode se aposentar, você não precisa mais ficar trabalhando para pagar a casa". E aí aquele pai começou a chorar e ele chorou, chorou, chorou. E aí ele pegou a chave, botou na mão do filho e disse assim: "Meu filho, mas essa casa, ela não é minha, ela é sua. Porque no meu testamento você é o herdeiro dela". Então, assim, os filhos, eles precisam aprender a retribuir, seja com atos de serviço ou com presentes, um pouco do que os pais dão, porque ainda que de uma forma que não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Desde Adão e Eva, ninguém é perfeito, gente. Não existe pai perfeito, tá? Não existe mãe perfeita. A gente pode idealizar e se frustrar perante os nossos pais terrenos porque a gente cria idealizações de pai e de mãe. Mas não existem pessoas perfeitas. Mas a gente tem que aprender a ser grato. Eu acho que quando você faz um ato de serviço pensando em amor, e aí o que Jesus fez foi um ato de serviço humilhante, ele quer demonstrar: olha, realmente você é importante para a minha Ele vida. não fez qualquer coisa, né? Ele fez algo que realmente era considerado humilhante e ele fez aquilo no sentido de mostrar o quanto ele estava disponível a amar o outro a partir do que ele fazia. Então, não é que a gente deve se depreciar, tá? Se humilhar pelo outro, não é isso que a gente está dizendo. Mas quando você faz um ato sem se preocupar com a aparência, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, mas quando você faz um ato realmente demonstrando que você se interessa pelo outro, então você está dizendo que você ama. Então, quando você, por exemplo, a gente não precisa de campanha para que você, por exemplo, vá ajudar durante a semana um zelador, uma zeladora com alguma coisa da igreja. Se você ama a igreja, você também pode demonstrar o seu amor com atos de serviço, lavando um banheiro, fazendo uma faxina na cantina, fazendo uma faxina. Existem várias formas de demonstrar amor que não dizem realmente. Às vezes a gente parece que não ama, né, a nossa comunidade de fé. Porque a gente não ama a nossa igreja. Porque é mais fácil eu pagar uma pessoa para fazer um serviço do que eu mesmo ir lá, arregaçar as minhas mangas e fazer, né? Será que a gente... E aí a gente estava até conversando um pouco isso, eu me segurei para guardar para esse momento. Será que às vezes a gente não recebeu muito esse reflexo do nosso passado colonial? Que eu tenho, né, que o auge de um colono, né, do nosso passado na formação da nossa sociedade brasileira, o auge é você ter que ter vários empregados, vários escravos ali trabalhando e você é o senhor, dono de grandes terras. Você não vai fazer serviço de escravo. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu tinha acabado de me casar e eu estava com uma enxada capinando o quintal lá de casa e uma vizinha, porque sempre tem um vizinho que sabe mais da sua vida do que você mesmo, né? Mas aí uma vizinha chegou e disse assim: "O que você está fazendo? Você é professor? Você é professor para não pegar na enxada. Você é professor para não fazer isso. Por que você não paga alguém para fazer? Você tem dinheiro, por que você não paga alguém para fazer?" E aí eu fiquei um pouco confuso, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de questão. Mas o que acontece? Às vezes, né, a gente se habituou enquanto sociedade de que existem trabalhos que são indignos e existem trabalhos que não são indignos, quando na verdade tudo é trabalho. Inclusive, esse foi um valor que a gente aprendeu muito com os alemães também, essa questão. Porque os alemães, eles costumam fazer muitas coisas com as próprias mãos, porque serviços terceirizados lá são bastante caros.
E aí eles são bem proativos nesse sentido. Então, aqui às vezes, quando a gente vê, por exemplo, que tem alguém só para embalar as nossas compras, ou que vem um garçom e nos serve com a bota bebida, água dentro do copo. a gente muitas vezes acha Acho estranho. Não que isso não possa acontecer, mas é porque a gente se acostumou com uma visão diferente, né? Em que a gente pode ser mais proativo nas coisas e não ficar esperando que o outro Que tem me um sirva. serviçal, Né? que sirva todas as coisas, né? Que abra a latinha, né? Tipo, poxa, eu não tenho mão para abrir minha própria latinha. Mas assim, a gente poderia dizer muito mais coisas, mas eu quero que vocês também comentem e a gente interaja nos grupos da igreja sobre isso, né? Será que existe serviço que é humilhante demais para que não possa ser demonstrado como um ato de amor? Essa é uma pergunta que a gente pode interagir durante a semana nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, tá certo? Como eu posso servir a quem eu amo e servir a minha igreja também, né? E será que existe limite para a humilhação, como para o trazer para a serviço? prática esses temas? A gente tem que refletir sobre isso de uma maneira. Deixa o seu comentário aqui, interaja também com esse vídeo, mesmo que não seja no momento online, mas participe com a gente e fique à vontade, né, para deixar suas impressões, sua crítica ou algum tema que você acha que deveria ser interessante para a gente discutir aqui, tá? O que é importante é que a gente ama, né? Esse é um ponto importante, né? O amor. O que é o amor? O que é o amor? Vamos praticar, hein, pessoal? Amor tem que ser prático, né? Então reflita sobre essas questões e seja sensível à necessidade de amor do outro, né? E dando amor, a gente recebe. A gente recebe amor. Um grande beijo, gente. Um grande beijo. Tenha uma semana abençoada, tenha um dia maravilhoso e até a próxima. Até a próxima.